É, meus amigos. Complicou, hein? Aí complicou legal, hein? Puta que pariu, San Antônio. Que buraco que vocês foram se meter, meus guerreiros. Difícil, bicho. Difícil, eu vou te falar. De todos os cenários que eu projetei pra essa final, essa série ir pra Nova York com San Antonio perdendo os seus 2 primeiros jogos em casa, perdendo os seus 2 mandos. Cara, eu não vou mentir. Era uma parada que não tava no meu script, não. Não tava, bicho. Eu até imaginava o Knicks roubando um dos mandos, vencendo um dos 2 primeiros jogos lá no Texas. Um eu imaginava, agora, vencendo os 2, eu não imaginava não, mano. Eu não imaginava não. E aí, antes de fazer qualquer crítica a San Antonio, antes de tecer qualquer crítica, né, ao Spurs, ao Wembanyama, ao Mitch Johnson, que seja, a gente tem que enaltecer demais esse time do Knicks e enaltecer muito o Mike Brown. Porque independente de qualquer erro que tenha sido cometido por San Antonio, e hoje tivemos alguns, né, e alguns bem capitais, acima de qualquer erro de San Antonio, teve muito acerto do Knicks. Teve muito acerto do Knicks, teve muita resiliência do Knicks, teve muito culhão do Knicks e teve muita decisão boa por parte de Nova York e por parte do técnico Mike Brown, que vem fazendo um trabalho espetacular. Sim, hoje foi mais um jogo onde o Knicks se mostrou um time mais sólido do que San Antonio. Se você me perguntar, Luiz, você acha que o Knicks é mais talentoso do que San Antonio? Eu vou te falar que não. O Knicks é um time, talvez, é um time mais experiente, é um time mais cascudo que San Antonio, até porque San Antonio é um bando de moleque de 22, 23 anos. Mas quando você olha para os talentos que San Antonio tem à disposição, porra, o Wembanyama, Castle, Dylan Harper, Vassell, porra, é um puta time com muito talento à disposição, né? Então, eu acho o San Antonio mais talentoso do que Nova York. Agora, solidez de trabalho, solidez de atuação, consistência, o Knicks tem mais do que San Antonio. E esses 2 primeiros jogos mostraram muito isso. Né? Num primeiro jogo, a gente viu o Knicks tendo dificuldades, não fazendo um jogo perfeito, mas no momento de maior pressão, no momento de decisão, o Knicks cresceu. Né? O Brunson foi lá, fez um clutch absurdo, o Towns teve uma grande performance, né? Especialmente ali na defesa do Wemby, né? Limitando o Wemby a 2 de 12 no primeiro jogo. Você teve ali um Mitchell Robinson fazendo um bom segundo tempo, Landry Shamet, Anunoby, enfim. Josh Hart fazendo um primeiro jogo gigante, né? Enquanto San Antonio sentiu. Né? San Antonio não foi bem no primeiro jogo, o Embiid fez um jogo muito abaixo, o time em si, né? Teve uma atuação abaixo, o Fox fazendo um jogo terrível, Mitch Johnson não achando respostas, não achando ajustes, enquanto o Mike Brown conseguiu, né? Conseguiu encaixar bem as rotações, conseguiu, sabe, achar boas soluções durante o jogo, boas soluções defensivas, boas soluções ofensivas, né, para, né, colocar o Brunson nas posições que ele, né, mais rende ali no clutch. Então, no jogo 1, a gente já viu um Knicks sendo superior
ao Spurs. Na parte técnica e na parte mental mesmo do jogo, né? Aí a gente vai pro jogo de hoje e de novo a gente vê o Knicks superior. Num contexto onde San Antonio começou melhor o jogo, né? San Antonio começa o jogo muito bem. O Spurs vai pro jogo de hoje com uma intensidade, com uma agressividade defensiva muito maior do que no primeiro jogo. A gente vê San Antonio começando o jogo de hoje, marcando o Knicks quadra inteira. Pressionando o Brunson na saída de bola. Né? Com Castle, com Harper, com Vassell, sabe? Sempre, né, colocando pressão no Brunson, não deixando ele respirar, né? Inclusive o Brunson no começo do jogo, ele quase volta à quadra umas 3, 4 vezes. De tanta pressão que ele tá sofrendo na saída de bola, né? Então, você vê um Spurs começando o jogo agressivo pra caramba, agressivo também no ataque, né? Partindo pra dentro com drives, né? Com Fox, com Harper, com o próprio Wemby, né? O Spurs começa o jogo abrindo vantagem, né? San Antonio inicia ali abrindo 9, indo pro segundo quarto, fecha o primeiro quarto vencendo por 9 pontos. O De'Aaron Fox mesmo tem um primeiro quarto muito bom. Só no primeiro quarto, o Fox fez mais do que no jogo inteiro. Isso diz muito sobre a mudança de abordagem de San Antonio pro jogo 2. San Antonio foi pro jogo de hoje com a faca nos dentes, sabendo que se perdesse, o caldo ia azedar. A parada ia ficar, né, difícil. E aí San Antonio dá o tom no primeiro quarto, abre 9 de vantagem. Só que o Knicks, e aí entra a parada de ser um time resiliente, de ser um time sólido, de ser um time mais cascudo. O Knicks não sente esse primeiro quarto ruim. O Knicks fecha o primeiro quarto perdendo por 9, só que rapidinho no segundo quarto, o Knicks vira o jogo. Entendeu? Em 7 minutos, basicamente, o Knicks vira o jogo no segundo quarto. Com uma defesa muito boa, com o Towns comandando de forma brilhante o ataque, em meio a um jogo difícil pro Brunson, onde ele foi muito bem marcado e onde ele não conseguiu achar os seus spots, né, as suas zonas de conforto. O Towns foi quem assumiu o ataque. E ali no segundo quarto, cara, juntamente ali, né, dos reservas e tudo, cara, ele fez um trabalho absurdo, né? Indo pra cima, matando bola, achando bons passes, defendendo muito bem, pegando rebote. O Towns, ele comandou de forma excepcional o Knicks no segundo quarto. E aí o Knicks vai lá, com o Towns, com uma defesa muito boa, com uma boa transição ofensiva, o Knicks busca virada. O Knicks busca virada, uma movimentação de bola muito bem feita, com muita paciência, mas ao mesmo tempo rodando a bola com mais velocidade, que foi algo que faltou no jogo 1. No jogo 1 achei o Knicks muito lento na movimentação de bola. Nesse jogo 2 não, especialmente no segundo quarto, o Knicks rodando a bola rápido. Rodando a bola rápido, muito passe extra, achando bons arremessos. O Michael Bridges mesmo conseguiu alguns wide opens, assim como o Dia, assim como o próprio Towns. E aí o Knicks busca a virada, San Antonio se perde completamente no jogo. O Spurs do primeiro quarto, em comparação ao Spurs do segundo quarto, foram dois times completamente diferentes. O Spurs não se encontrou no segundo quarto. Não se encontrou na defesa e muito menos no ataque. O ataque de San Antonio no segundo quarto ficou 4 de 21 nos arremessos. Foi a pior marca de San Antonio em qualquer quarto na temporada. Seja playoff, seja regular. Foi um segundo quarto terrível de San Antonio. No ataque e na defesa, que não conseguiu achar o Towns, que não conseguiu acompanhar a movimentação de bola de Nova York. O Wemby fez um segundo quarto terrível, talvez até
Acho que dá pra dizer que foi o pior quarto do Embiid no playoff. Foi um quarto onde ele não conseguiu fazer nada, né? Ficou completamente perdido, né? Tanto na defesa como no ataque. No ataque, ele basicamente ficou passando a bola de lado o quarto inteiro. A bola chegava pra ele, ele passava pro lado, não ia pra dentro, não tentava um arremesso, não fazia nada. E na defesa ele não conseguia fazer nada, tava toda hora, sabe, sendo colocado em movimento e não conseguindo acompanhar. Sabe, assim, foi um segundo quarto horrível de San Antonio em todos os aspectos. Contrastando totalmente com o ótimo primeiro quarto que eles fizeram. Né? E aí, nesse contexto, o Knicks busca a virada, o Knicks vai pro intervalo vencendo. Né? O Knicks vai pro intervalo vencendo por 4 pontos e metendo uma parcial de 31-18 no segundo quarto. O Karl Anthony Towns vai pro intervalo com 17 pontos marcados, chutando 6 de 8 no geral, 3 de 5 para 3 pontos. Segundo quarto absurdo, enquanto o Embiid vai para o intervalo com 7 pontos. E um segundo quarto, como eu disse, terrível. Né? E aí, voltamos do intervalo com o Knicks abrindo mais vantagem. O Knicks abre o terceiro quarto metendo uma run de 8-2. Bota dígitos duplos de vantagem. Né? E aí, San Antonio responde. San Antonio consegue dar uma resposta, o Embiid faz um bom terceiro quarto. O Embiid, ele foi... Acho que dá até pra dizer que foi a única coisa que funcionou em San Antonio no terceiro quarto. Né? Ele mete 12 ou 14 pontos no terceiro quarto. Ele, né, chama a responsa ali, porque nada mais estava dando certo. Né? O Castle não estava conseguindo fazer nada no ataque. Inclusive, um jogo muito difícil pro Castle. Até foi bem na defesa, mas ofensivamente um jogo muito ruim do Castle. Cometendo muito turnover, não conseguindo acertar nenhum arremesso. Muito mal na parte ofensiva o Castle, tá? Muito mal. Vassell também muito mal. O Fox parou no primeiro quarto. Parou no primeiro quarto. Então a gente teve um terceiro quarto onde só o Embiid conseguiu fazer alguma coisa por San Antonio. E pelo lado do Knicks, a coletividade funcionando. A coletividade aparecendo, né, o banco de novo impactando, com o McBride, com o Landry Shamet, com o Mitchell Robinson, o Mikal Bridges fazendo um jogo absurdo. É um dos melhores jogos do Mikal Bridges nesse playoff. É uma atuação realmente de gala do Mikal. E aí o Knicks vai pro quarto período com 9 de vantagem, né, com a moral lá em cima, confiante, dominando ali o jogo, depois de um começo ruim. Abre o quarto período botando 12 de vantagem. 12 de vantagem. San Antonio completamente nas cordas. Só que aí San Antonio sai do buraco. Um jogo que parecia decidido ali por volta dos 6 minutos ali. San Antonio consegue sair do buraco, cara. San Antonio sai do buraco. A defesa faz um trabalho incrível. Né, durante ali, bicho, 4 minutos ali, cara, a defesa de San Antonio parou o ataque do Knicks. O ataque do Knicks que tava fluindo mó bem, parou de produzir. Parou. Defesa muito boa, o Embiid com impacto enorme, né? O Fox aparecendo também, voltando a aparecer, Dylan Harper aparecendo. E aí o Spurs vai lá, vai tirando a desvantagem, engata uma run de 14-0 e o Spurs vira o jogo. Ali por volta dos 50 segundos mais ou menos, o Spurs vira com o Embiid. Né, consegue ler uma end-one, um contra-ataque puxado pelo Dylan Harper. E aí o Spurs pega o momento do jogo. Pela primeira vez no segundo tempo inteiro, o Spurs liderou o jogo. E aí, nesse momento, parecia que o Spurs ia ganhar. Parecia que o Spurs ia conseguir a vitória. Mas aí, de novo, veio a resiliência do Knicks. O Knicks perde tempo. Na volta do timeout, o Jalen Brunson rapidinho consegue empatar, né, com um one leg lindo ali no mid-range. Arremesso maravilhoso do Brunson. Aí o Brunson tem a chance da virada. Mas aí, depois de uma boa defesa de San Antonio, depois de uma boa defesa do Knicks, no arremesso que o Embiid forçou, né?
tinha ali alguns bons segundos de posse pra gastar, mas ele tentou um arremesso rápido, errou. O Brunson consegue o arremesso, consegue, né, um visual até interessante, mas o Embi consegue uma boa contestação. O arremesso não cai. O Embi pega o rebote. E aí a gente tem o momento que pra mim foi o momento capital do jogo, que mostrou muito da inexperiência do Spurs, da inexperiência do Embi, que é normal. De novo, gente, o San Antonio é um time de moleque, é um time que, velho, ninguém ali tem experiência de playoff tirando o Fox. Assim, do core principal, os únicos que têm experiência de playoff ali eram o Fox e o Cornet. É um time que tem média de 22 anos de idade. O Embi tá no 3º ano de liga, então é normal essa molecada cometer erros. Só que aí numa final, qualquer erro é fatal, ainda mais nos últimos segundos de um jogo desse. De um jogo dessa magnitude, de um jogo dessa, né, importância. E aí nesse momento o Embi cometeu um erro que foi o erro que decidiu o jogo. Que foi isso aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o lance completo. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. Ó. Você tem aqui, ó. O Brunson, ele vai errar o arremesso, né? Bem contestado pelo Embi. O Embi pega o rebote. Aqui, o Spurs tinha um tempo pra pedir. O Spurs tinha um timeout pra pedir. O Spurs não pede o timeout. Aqui a gente tinha, acho que 12 segundos rolando, né? Faltando pra acabar. O Embi tenta atravessar a quadra. E aí, bichão, ele vai dar um passe aqui pro Castle, que tá correndo. E ele em nenhum momento o Castle olha pra trás. Em nenhum momento o Castle acha que essa bola vai pra ele, porque ele acha que o Embi vai levar essa bola pro ataque. Mas não. Ao invés do Embi levar essa bola pro ataque, ele tenta o passe pro Castle, que por não estar vendo, por não estar prestando atenção, toma a bola nas costas, o Brunson pega a bola, o Embi faz a falta, e aí o Brunson tem 2 lances livres para cobrar, ele acerta o primeiro, erra o segundo. O Spurs até tem a chance, né, do game winner no final. Eles desenham ali uma jogada que começa com o Fox, ele pega a bola, ele chama a screen do Embi. O Embi faz ali o pick and popzinho para no mid-range. O Mitchell Robinson, que entrou para defender o Embi nessa posse, consegue uma boa contestação em cima do Embi. A bola não cai e o Knicks vence o jogo. E o Knicks vence o jogo com esse erro do Embi, sendo o erro capital, assim. Eu não tô aqui pra crucificar o Embi, não tô aqui pra falar que o Embi foi o culpado pela derrota, não. Mas, sem dúvida alguma, esse lance é um lance que, se San Antonio perder essas finais, é um lance que vai ser lembrado. É um lance que vai ser muito lembrado, porque foi um erro... Foi um erro grotesco, assim, a verdade é essa. Considerando o contexto de final, não dá pra errar um lance desse. Não dá pra você passar a bola nas costas do seu coleguinha. Não dá. Entendeu? E aí eu não tô falando isso porque é o Embi, porque é San Antonio, porque eliminou o Thunder, não. Se fosse o Jalen Brunson, num contexto desse, dando um passe nas costas do Josh Hart e o Knicks perdendo o jogo, eu ia falar a mesma coisa, eu ia criticar do mesmo jeito, porque é um erro grotesco, independente de quem tá cometendo o erro. E aí, por se tratar do Embi, o melhor jogador do time, e acho que dá pra gente discutir, talvez o melhor jogador desse playoff, juntamente do próprio Brunson, fica mais complicado, porque não é um... Vamos lá, não é um Harrison Barnes cometendo um erro desse. Não é um Bagre cometendo um erro desse. É o Wembanyama. É o cara que era pra ser, irmão, a bola de segurança no momento desse do jogo. Era o último cara que o torcedor do Spurs esperava cometer um erro desse.
Então acaba tendo um peso maior. E aí, com ele perdendo o jogo no final, com o Spurs perdendo o jogo no final, esse erro ele ganha uma proporção ainda maior. Ainda mais quando você coloca na perspectiva que é uma derrota que custa o segundo mando do Spurs na série. É uma derrota que coloca o Spurs numa posição onde o Spurs agora joga contra a história da NBA, porque nunca na história da liga um time que perdeu os 2 primeiros jogos em casa numa final conseguiu ganhar a série. Porque é uma vantagem muito grande pro adversário. Assim, não tem nem como mensurar o tamanho da vantagem que o Knicks abriu na série agora. Porque o Knicks se vê numa posição onde, se ganhar os 2 jogos em casa, o que é totalmente possível, porque o Knicks é um dos melhores mandantes da NBA nesse playoff. Na verdade, é o melhor mandante, né? Porque é um time que não perde há 13 jogos. Então, naturalmente, o Knicks é o melhor mandante do playoff. Irmão, o Knicks só tem que ganhar os 2 jogos em casa agora. Entendeu? E mesmo se não ganhar os 2, ganhar um, cara, o Knicks ainda tá numa posição extremamente confortável. Então, a derrota de hoje, cara, ela... Não vou falar que é uma derrota que decide a série. Porque viradas históricas podem acontecer. Pode acontecer, né? Mas, cara, é uma derrota que... Mano, que azeda o caldo legal. Mas azeda muito, bicho. E essa derrota vir com esse erro no final, puta, machuca muito, mano. Porque o comeback que o Spurs buscou foi muito absurdo. Quando o Knicks abre 12 ali no quarto período, eu dava o jogo como decidido, porque o Knicks estava muito melhor no jogo naquele momento. Tava sobrando, a verdade é essa. San Antonio tava batendo cabeça, as coisas não estavam funcionando, nada tava rolando pra San Antonio. Enquanto pro Knicks tava tudo dando certo. Né? Beleza, o Brunson não estava tão bem no jogo, o Knicks estava ali com alguns problemas de faltas, né? O Hart tinha cometido a 5ª falta, o Towns também tinha cometido a 4ª falta, estava ali com algumas questões, inclusive a arbitragem hoje bem mais ou menos, né? Eu não quero falar de arbitragem porque o meu foco nessas finais não vai ser arbitragem, né? Já estressei muito falando de arbitragem na final do Oeste, então não quero me estressar mais nisso, mas a arbitragemzinha do Tony Brothers hoje bem meia boca, né? Ora permitindo contato, ora não permitindo mais, enfim. Teve também algumas faltas em cima do Castle que o árbitro que eles não deram e eu achei também. Não tô falando que a arbitragem roubou pra San Antonio, pelo amor de Deus, não é isso. Errou pros 2 lados, tá? Faltou critério pros 2 lados. Mas enfim. O Knicks tava com esses probleminhas de faltas, mas fora isso, cara, o jogo do Knicks tava muito bom. Depois do primeiro quarto, o Knicks, cara, tomou conta do jogo. Tava sobrando. Segunda unidade sobrando, tal sobrando, a defesa bem, o ataque em transição, o ataque em meia quadra, as bolas de 3 caindo, tava tudo dando certo. E aí o Spurs conseguir sair desse buraco e virar o jogo, faltando menos de 1 minuto pra acabar, mano, foi incrível, cara. Se o Spurs completa esse comeback com a vitória, cara, seria um dos comebacks mais incríveis da temporada. E não conseguiu. E não conseguiu com esse erro, cara, com esse erro bobo assim, cara. Bobo pra caralho. Então... E aí eu falei, né, que o Spurs tinha um timeout pra pedir, mas sendo sincero, mano, o Mitch Johnson poderia ter pedido timeout ali? Poderia, mas se põe no lugar dele. O seu time tá bem no jogo, seu time consegue buscar o comeback, o Wemby consegue uma baita contestação em cima do Brunson, pega o rebote, ele sai em velocidade, o time inteiro sai em velocidade. Você tá ali com uma lineup naquele momento muito rápida na transição. O Spurs naquele momento tava com Wemby, Fox, Castle, Vassell e o Harper tava lá também, eu acho que tava. Então assim, era uma lineup pronta pra pegar a defesa do Knicks voltando.
E a bola tava na mão do Embi. Então, assim, eu não consigo julgar o Mitch Johnson por não ter pedido timeout. Eu não consigo julgar. Porque nem nos piores pesadelos, ele, qualquer torcedor e jogador do Spurs, ia imaginar que logo o Embi ia cometer um erro desse. Um erro que ele mesmo admitiu, né? Na entrevista agora, ele assumiu a culpa pela derrota. O que eu acho uma atitude, né, legal por parte dele, né? De trazer pra ele e tal. Então, foi um erro. Um erro que custou muito caro, né? Então, é isso, cara, assim, playoff, especialmente finais de NBA, elas não permitem erros, cara. Elas não permitem erro, final não permite erro, e final premia o time mais sólido, o time que erra menos, e nesse jogo o Knicks errou menos. Errou menos e os melhores momentos do Knicks no jogo foram melhores do que os melhores momentos do Spurs. Né? Não que isso automaticamente signifique vitória, mas é algo importante. Sabe? O segundo, terceiro e os primeiros 3 minutos do quarto período do Knicks foram melhores do que o primeiro e os, sei lá, 4, 5 minutos do Spurs no quarto período. Então, assim, os melhores momentos do Knicks foram melhores do que os melhores momentos de San Antonio. Assim como os piores momentos de San Antonio foram piores do que o do Knicks. O segundo quarto do Spurs foi terrível, cara. Foi muito feio. Muito feio. E isso custa caro, mano. Isso custa caro. Assim como o jogo ruim que o Spurs fez no primeiro jogo, custou a derrota. Então, playoff é sobre isso, cara. Finais é sobre isso. E o Knicks, nesses 2 jogos, se mostrou um time mais pronto pra ser campeão. A verdade é essa. A verdade é essa. E aí, pra quem... Né, de novo, né? Pra quem achou que ia ser varrida de San Antonio, tapinha na cara, né? Tapinha na cara. Porque agora o Knicks só tem que fazer o mínimo. O Knicks só tem que fazer o mínimo pra ser campeão da NBA. Pela primeira vez desde os anos 70, levantar o caneco. É só fazer o mínimo. E é só fazer o mínimo em casa. Quer situação mais confortável do que essa? Assim como você quer situação mais desconfortável do que essa para San Antonio? Ter que jogar fora de casa, num dos ginásios mais icônicos, né, do esporte, com uma torcida barulhenta, com uma torcida apaixonada, com a torcida maluca do outro lado, tendo que enfrentar um adversário que é mais experiente, que é mais cascudo, que tá no momento melhor, que não perde no playoff há 13 jogos e que só tem que fazer o mínimo pra ganhar. Sim, só tem que fazer o mínimo, não pra ganhar, mas só tem que fazer o mínimo pra ser campeão, que é vencer os jogos em casa. Quer situação mais desconfortável que essa pra San Antonio? Agora, é impossível San Antonio virar? Não é impossível. Mas é algo que a gente nunca viu na NBA. Será que vai ser a primeira vez? Não sei. Mas se o Spurs quiser quebrar esse tabu de ser o primeiro time na história a reverter um 0-2, perder os primeiros 2 jogos em casa numa final, erros como o de hoje e jogos ruins como o do jogo 1 e como o do segundo e terceiro quarto de hoje não podem acontecer mais. Não podem acontecer. Bom, só trazendo aqui alguns números, né, pra gente encerrar o vídeo. Números de Nova York, tá? Jalen Brunson não fez um grande jogo, mas ainda assim meteu 20 pontos, deu 6 assistências e meteu aquela bola incrível pra empatar o jogo ali no final. Mikal Bridges fez um jogo incrível, é um dos melhores jogos dele na pós-temporada. 20 pontos, com 4 de 6 no perímetro e 8 de 13 no field goal. Né? Uma consistência absurda nos arremessos, jogando 40 minutos. Né? Foi o jogador com maior minutagem no jogo inteiro. Né? Jogou pra caralho o Mikal Bridges.
Anunoby, mais um jogo enorme do OG, 17 pontos pra ele com 2 bolas de 3, muito bem na defesa, né, dancando na cabeça do Wembanyama, um absurdo. Josh Hart hoje não fez um jogo bom, diferente do jogo 1, o jogo de hoje dele foi muito ruim, ainda teve problemas com faltas. O Towns, mais um jogo fantástico, ele que tá sendo o melhor jogador da série até então, né, 21 pontos, 13 rebotes, muito bem na defesa de novo, muito eficiente no ataque, agressivo, comandando o ataque do Knicks, né, durante a maior parte do jogo, né, muito do segundo quarto incrível que o Knicks fez foi por conta do Towns, né, então, mais um jogo incrível dele que hoje é o meu voto para MVP das finais, é o meu voto para Finals MVP o Towns, e assim, de longe, tá, Finals MVP até agora, na minha opinião. O banco do Knicks, de novo, né? Ajudando pra caralho. Landry Shamet on fire. 3 de 7 pra 3 pontos. Né? Inclusive, uma coisa que o Spurs tem que parar de fazer é de deixar o Landry Shamet livre. Eu não entendo por que o Spurs tá deixando o Landry Shamet livre. Um cara que tá chutando pra mais de 60% pra 3 no playoff. Um absurdo pagar tanto arremesso como o Spurs vem pagando pro Landry Shamet. McBride tendo minutos muito interessantes, Mitchell Robinson de novo tendo um impacto muito bom, o próprio Alvarado tendo minutos interessantes, né, conseguindo rebotes importantes ali no segundo, no terceiro quarto. Mike Brown fazendo um trabalho muito bom hoje, gostei muito do que o Mike Brown apresentou no jogo de hoje, especialmente depois do primeiro quarto. Então, uma atuação muito boa do Knicks, né, com exceção ali do primeiro quarto e, né, de alguns minutos ali no quarto período, que foi onde San Antonio engatou aquele 14-0. Com exceção desses 2 períodos, eu acho que o jogo em si do Knicks foi muito bom. Melhor do que o de San Antonio, que teve um Wembanyama melhor do que no jogo 1, muito melhor inclusive, né? 29 pontos, fazendo um bom terceiro quarto, aparecendo ali no quarto período para, né, buscar a virada, mas cometendo aquele erro no final que é o que vai ser lembrado desse jogo dele, na verdade é essa. Darren Fox também fez um jogo muito melhor do que fez no jogo 1, até porque pior do que aquilo era difícil ele fazer, né? Mas melhorou, fez 20 pontos, tendo momentos muito bons. Agora, o Dylan Harper de novo ajudando, né? De novo fazendo um jogo muito bom, né? Moleque jogando muito bem. Acho que é o jogador mais consistente do Spurs nessas finais até agora. Mas agora, Devin Vassell, mais um jogo muito abaixo do Vassell. Ele que fez um jogo 1 já fraco, hoje de novo um jogo muito abaixo. Castle fazendo um jogo muito ruim o jogo do Castle hoje, bem na defesa, mas muito abaixo. E ele ainda sentiu, acho que o joelho ali no final do jogo. Teve um lance onde ele deu uma escorregada feia. Tomara que não prejudique ele pro jogo 3. Acho que não, até porque ele fechou o jogo de hoje, né? Inclusive tomando a bola nas costas, a fatídica bola nas costas, mas o jogo em si dele não foi bom. Julian Champagne hoje teve pouquíssimo impacto, o Keldon Johnson começando muito mal as finais, Cornet tendo um impacto muito ruim, toda vez que pisa em quadra vai mal. Então, e o Mitch Johnson de novo, né, não conseguindo boas decisões, assim, né, cara? Acho que a marcação ali não tá legal, não tá encaixado. O Spurs, tanto no primeiro jogo como no jogo de hoje, ficou perdido em vários momentos na defesa. Né? Essa movimentação de bola do Knicks tá dificultando demais a vida de San Antonio. Hoje, até mais do que no jogo 1, né? Hoje a gente viu o Knicks rodando a bola mais rápido do que rodou no jogo 1. E a defesa do Spurs não tá conseguindo acompanhar muito bem. Então, Mitch Johnson não fez um bom trabalho hoje. E 0-2 na conta. Vão agora para Nova York. Madison Square Garden vai estar pulsando, né? Nesses próximos jogos. Onde, se o Knicks vencer, vai ser campeão. Vamos ver o que vai acontecer. Ai, ai. Loucura, né, cara? Loucura, bicho. Cara, que surreal, mano. Essa bola nas costas do Wemby é... Caralho, velho. Que uma pena. E é uma pena ser com ele, mano. É uma pena ser com ele. Mas, enfim. Vamos ver o que vai acontecer. Ainda não tá nada decidido, mas
é inegável que um 2-0 fora de casa é uma puta de uma vantagem. Uma vantagem que acho que nem no melhor sonho dos torcedores do Knicks seria aberta, né? Acho que nem o torcedor mais otimista do Knicks esperava o time vencendo os 2 jogos em San Antonio nessa série. Não nessa série, né? Mas nesse começo de série. E os caras conseguiram. Ai, ai. O que você achou do jogo? Manda aí nos comentários. Obrigado a todos aí pela audiência. A gente se vê mais tarde com mais conteúdo. Teremos aí Switch TV Show, né? Trazendo análise mais aprofundada desse jogo 2. Te espero mais tarde. Valeu. Grande beijo. Fiquem bem. E tchau.